Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer muito a presença da nossa mesa aqui nesse oitavo diálogo, né, do projeto Direitos Humanos em Diálogo, né? O tema de hoje é Mídia, Direitos Humanos e Questão Indígena, né? O projeto é um projeto de extensão que é coordenado pela professora Mariana Postas, que está aqui conosco, escutando essa mesa, e eu sou Suei Yamamoto, sou professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia da UFBA, que vou coordenar essa mesa, né? Então, a mesa de hoje, ela tem 4 convidados, né? Ela é conformada pela Priscila Tapajoara, que é do povo Tapajó, um dos 13 povos da região do Baixo Rio Tapajós, na Amazônia brasileira. Ela é ativista indígena, ativista do clima, fotógrafa, produtora de conteúdo audiovisual e co-coordenadora da Mídia Índia. Muito obrigada, Priscila, por estar aqui com a gente. Também temos aqui conosco Genilson Taquari, que é indígena Pataxó, graduando do curso de Direito aqui na Universidade Federal da Bahia. Ele é um pesquisador indígena e tem trabalhado muito com o tema sobre racismo contra povos indígenas. Queria agradecer também a presença de Genilson aqui com a gente. Também temos aqui como convidada Daniela Alarcon, que é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem estágio doutoral na Universidade do Texas. Ela é mestre em Ciências Sociais pela UNB e graduada em Jornalismo pela Universidade de São Paulo. Ela tem experiência de pesquisa com povos indígenas e povos ribeirinhos, em particular no sul da Bahia e no oeste do Pará, analisando processos de recuperação territorial e outras formas de mobilização. E, por fim, a gente tem aqui conosco Felipe Milanês, que é jornalista, tem uma coluna na Carta Capital e é também professor de Humanidades na Universidade Federal da Bahia, aqui no IAC. O Felipe pesquisa e milita na área de ecologia política e durante a pandemia teve um papel muito importante também em mobilizar recursos para a defesa dos povos indígenas, assim como chamar atenção para o impacto da pandemia dentre povos indígenas, sobretudo como ela afetou os anciões e guardiões da memória viva dos povos indígenas, né? Então, o Felipe pode falar um pouquinho sobre isso. Então, nesse debate, a gente vai ter um primeiro bloco, né? Um primeiro bloco de apresentações, e eu queria, para iniciar esse primeiro bloco, né, justamente para a gente poder debater um pouco mais essa questão do tratamento da mídia tradicional com relação aos direitos indígenas, né, e a defesa, enfim, ou a forma como a imprensa tradicional tem tratado as questões indígenas, né, eu queria trazer para vocês uma matéria que foi publicada pela revista Época, em novembro de 2009, né, assinada pela Mariana Sanches, cujo título é O Lampião Tupinambá, né. Eu estou trazendo essa matéria aqui para esse curso, né, sobretudo porque é um curso voltado para jornalistas também, quase como um contra-exemplo, né, um exemplo do que não pode ser feito, né, no sentido de educar a população sobre os direitos indígenas, né, e sobre a forma de representação dos indígenas na imprensa, né? Então, eu vou ler um pouquinho os trechos dessa matéria, né? Depois eu abro para vocês. E eu vou colocar, quando eu terminar aqui, também o link no nosso chat, para quem quiser dar uma olhada no texto especificamente, né? Então, vamos lá. Abro aspas e começa a matéria O Lampião Tupinambá, né? Diz a matéria: o riso é estridente, quase debochado. Enquanto ri, Rosivaldo Ferreira da Silva, de 35 anos, chacoalha todo o corpo, a fileira de dentes de boi que carrega no pescoço e o cocar de penas na cabeça. A irreverência e a simpatia contrastam com a descrição feita pela Polícia Federal das ações do caráter de Rosivaldo, ou Cacique Babau, como ele é conhecido no sul da Bahia. Sobre a mesa do delegado federal Cristiano Barbosa, a pasta intitulada Dossiê Cacique Babau dá a dimensão das façanhas atribuídas a Rosivaldo. São ao menos 10 inquéritos, em cerca de 500 páginas, que incluem acusações de sequestro, furto, invasão de propriedade privada, incêndio criminoso, porte ilegal de armas, ameaça e formação de quadrilhas. Babau é um dos líderes do grupo de 3.000 pessoas que se auto-intitulam Tupinambás, os primeiros índios com quem Pedro Álvares Cabral travou contato ao desembarcar em terras brasileiras. Desde 2004, ele e seu bando
já invadiram 20 fazendas da região da Serra do Padeiro, localizada entre os municípios baianos de Ilhéus, Guararema e Una. Agora eu vou pular para os últimos 2 parágrafos do texto, né, desse texto jornalístico, que conclui da seguinte forma. Boa parte dos índios atribui às ações de Babau a finalização em abril do relatório da Fundação Nacional do Índio, que dá aos Tupinambás um território de 47 mil hectares. A área se estende da Serra do Padeiro ao litoral baiano e inclui centenas de fazendas, hotéis e cemitério, além de quase metade da Vila de Olivença, uma das primeiras concentrações urbanas do Brasil em Ilhéus. Se for homologada pelo presidente Lula, o que pode acontecer em alguns meses, a reserva indígena dos Tupinambás será 43% maior do que a cidade de Belo Horizonte. Babau não tem apenas um prontuário policial. A escola e os fornos de farinha da aldeia, construídos com financiamento público, são exemplos da sua liderança e da sua capacidade de articulação. Essas habilidades foram desenvolvidas longe das matas da Serra do Padeiro. Babau, cujos traços faciais revelam mais sua ascendência negra do que indígena, faz parte da primeira geração do ensino médio de uma família que vive do plantio de mandioca, banana e cacau em um pequeno sítio. Às vésperas da comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil, Babau foi para a escola em Santa Cruz Cabralha, primeiro ponto do país onde os portugueses pisaram. Lá descobriu a América. Algumas ONGs o fizeram ver que a ascendência indígena poderia garantir-lhe direito às terras onde nasceu. Babau engajou-se em fazer a FUNAI reconhecer seu grupo como Tupinambás de Olivença. Né? É uma matéria, eu acho que dá muito assunto, né, para a gente falar, no sentido de como ela reproduz racismo contra os povos indígenas, de como ela deseduca com relação aos direitos dos povos indígenas, né? Então, eu acho ela exemplar no sentido da gente fazer uma reflexão aqui coletivamente sobre o papel da imprensa na garantia ou na violação dos direitos que os povos indígenas têm sofrido aqui. Então, abro esse primeiro bloco com essa matéria bastante complicada e queria convidar primeiro para falar o Felipe, né, que vai ter um compromisso mais tarde, então ele precisa fazer uma intervenção aqui rápida e depois ele vai se despedir da gente. Felipe, de 10 a 15 minutos. Obrigado, Suê e Mari e todo mundo que organizou esse encontro, né? Super importante a gente debater a situação de direitos humanos dos povos indígenas nesse momento de genocídio que o país está passando, que os povos indígenas estão sofrendo. É muito legal estar numa mesa também com pessoas que a gente se encontra direto nessas lutas, né? E admiro muito também o trabalho e as lutas do Taquari, da Dani e da Priscila e toda a luta do movimento indígena no Baixo Tapajós, que é um dos mais incríveis e inovadores de todo o planeta, não é só o Brasil, não. Sabe, o movimento do Baixo Tapajós é reconhecido internacionalmente pela defesa do território, contra os madeireiros, contra o racismo na mídia, contra o racismo da Justiça Federal, contra os piores ruralistas, missionários fundamentalistas que estão por aí, assim. Eles todos já estão apanhando no Tapajós e perdendo guerras há muito tempo, graças ao movimento indígena do Baixo Tapajós. Mas fazem muitas vítimas e muitas humilhações lá. Eu tenho um coração no Baixo Tapajós, admiro muito a luta lá, pessoal. Foi interessante trazer essa matéria desse período, porque a gente localiza esses debates na mídia também nos períodos onde ele acontece. Não era à toa essa série de agressões racistas contra o Babau. Interessante a gente ver 10 anos depois também, né? Essa jornalista desapareceu, nunca mais cobriu nada disso. Eu acho que ela deve estar em Washington, pudesse estar em algum lugar mais longe, seria bem-vinda. A revista Época acabou, né? Perdeu relevância e tal. E o Cacique Babau é honoris causa pelo NEB, reconhecido um dos maiores intelectuais do Brasil, um cara brilhante, que segue animando e inspirando cada vez mais vários e vários povos. Então, como as guerras são de longo curso, né? Sobretudo a Guerra de Conquista, a gente viu que os Tupinambá, mais uma, eles venceram, né? Ainda que não tenha sido demarcado. E foi a Época, foi a Band, esse mesmo período a Veja também estava destilando muitas agressões, né? Tem uma reportagem da Veja que é uma pérola do racista e
E uma das bases desse novo fascismo que emergiu no Brasil, que é a farra da antropologia oportunista, onde a Veja tenta desenhar um país de uma nação de produtores sendo invadidos por índios selvagens, assim, né? É onde produtores rurais e militares deveriam estar juntos para salvar a nação, né? Isso está em 2010 na Veja. Agride todos os povos indígenas do Brasil, já começava a compor esse quadro que o Bolsonaro vai usar politicamente depois para conseguir se eleger. Graças aos espíritos das florestas, os indígenas estão conseguindo também puxar uma luta nacional em defesa da democracia. Sônia, Ailton, Babal, grandes intelectuais, aí agora a gente está começando a reverter, né? Boulos deve ganhar domingo a eleição em São Paulo, tendo iniciado a sua carreira do lado da Sônia Guajajara política, assim, né? Primeira vez que ele saiu candidato a presidente foi do lado da Sônia, ou seja, a importância estrutural dos povos indígenas no Brasil. A gente não está tratando de uma minoria aqui e ali, está tratando de uma das principais forças políticas no Brasil em defesa da democracia. E por que certos grupos da mídia organizam ataques corriqueiros contra os povos indígenas? Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso sobre como é que a mídia aborda os povos indígenas. O Darcy Ribeiro, quando ele fez uma investigação longa sobre o genocídio dos povos indígenas na primeira metade do século passado, que é o livro Os Índios e as Civilizações, ele coloca que a mídia foi muito importante para impedir massacres de acontecerem. Mais até do que o SPI, era o escândalo. Era enquanto em São Paulo, os bugreiros de Santa Catarina caçando os caigangues, o choclengue, no interior de São Paulo, quando isso saía na mídia, tinha repercussão. E a sociedade brasileira e internacional apontava como o Brasil era um país violento, desigual, autoritário. Então, a mídia, historicamente, tem importância, sim, na luta do lado dos povos indígenas. Acontece que no Brasil tem 5, 6 famílias que controlam uma máquina de fake news no Globo, na Folha, no Estadão, na Veja, na Época. São poucos, são essa turma que tem uma posição política, um poder político. E contra esse poder político, a mídia também se alia. Em redes sociais, jornalistas independentes, mídia índia, mídia ninja, agência pública, Carta Capital, onde eu mantenho uma coluna justamente por essa situação, ver o espaço desse debate da opinião pública, onde está a mídia, como um espaço de confronto, aonde há forças reacionárias, escravagistas, racistas, sexistas, fascistas. O horror do horror está muito bem representado e tem os interesses defendidos ali, não por questões identitárias, mas por uma associação dessa ideologia com interesses econômicos. E a luta dos povos indígenas pega em cheio a estrutura econômica do Brasil, que é o extrativismo. É o envio de material, de recursos naturais para o exterior. Todas as lutas dos povos indígenas pegam nisso. Os Pataxó, aqui do lado de onde está o Taquari agora, eles são acusados de invadirem o Parque do Descobrimento. Os índios estão invadindo o descobrimento do Brasil, eles estão atrapalhando a narrativa do Brasil. Eles invadiram o Monte Pascoal, que o Cabral viu. Como é que o Cabral viu e os índios estão tomando dos portugueses? Esse é um dos confrontos mais violentos e sacanas que tem no Brasil hoje, a expulsão dos Pataxó do território tradicional para botar um nome absurdo. Assim. E a mídia, quando tem interesse, eles defendem isso. A gente viu uma repercussão muito pequena de uma matéria séria que saiu no Estadão. Dentro da mídia tem jornalistas muito sérios, dentro dessa mídia. De vez em quando passa. No caso do Estadão, tem um jornalista que se chama André Borges, que eu recomendo altamente que acompanhe o trabalho dele. O André Borges denunciou que o representante o chefe do IBAMA aqui, o chefe de quadrilha, porque o IBAMA foi transformado numa quadrilha, numa milícia da polícia militar, né? Aqui na Bahia, estava autorizando as obras de resorts em manguezais. Estava autorizando detonar os manguezais e diminuir áreas de conservação, que vai impactar diretamente todas essas terras indígenas e unidades de conservação no sul da Bahia. A luta dos Pataxó, na verdade, é contra os resorts. A luta dos povos do Médio Tapajós é contra a extração massiva de recursos naturais, minérios e produção de soja no oeste paraense e no Mato Grosso. Essa é a questão. E essa luta está do nosso lado. Os povos indígenas têm mais direitos do que a soja. Eles são mais humanos do que a soja, mas algumas visões não tanto, porque a soja representa um ganho de recursos para quem vê os povos indígenas como
subalternizados, inferiorizados e desumanizados. Então, a luta dos povos do Baixo Tapajós, que são acho que 14 ou 15 povos, né, no Baixo Tapajós, na região de Santarém, lutando para proteger Santarém contra o saqueio de recursos naturais, é muito parecida com a luta dos Tupinambás e com a luta dos Pataxós. É muito parecido com a luta que eu, a Dani, e muita gente também acredita, que é o direito de viver nessa terra, direito de ter uma economia saudável que possa ser reproduzida, não extrativista. Isso, e essa defesa que os povos indígenas fazem, e da qual, entre nós, o Babau é um dos mais brilhantes intelectuais e visionários que eu já conheci na minha vida. Não no Brasil contemporâneo. O Babau é a pessoa que está olhando 10, 20 anos na frente, entendeu as disputas de poder. A Dani conhece muito bem o Babau, né? Uma grande aliada deles. Eu conheço há poucos anos e sou muito impressionado. E o Babau, ele defende a democracia, ele defende o direito à terra dos pequenos proprietários, ele defende uma agricultura saudável. O Babau não é contra a pecuária, só que ele acha que é errado a gente desmatar meia Amazônia para colocar boi, para garantir terra. A questão é que as críticas que os povos indígenas fazem são críticas potentes da hipocrisia da formação da sociedade brasileira, dos limites individuais, no caso de direitos humanos, numa visão neoliberal dos direitos humanos individualistas, por exemplo. Eles defendem direitos coletivos, direitos humanos coletivos, uma coletividade. E entre esses humanos não é só seres humanos, são também seres não humanos, é a relação com o planeta. Então, é uma crítica muito profunda. Como é que a mídia reproduz isso? Em termos de quantidade de reportagens, há uma quantidade muito grande de reportagens denunciando as injustiças ao lado dos povos indígenas. Só que há uma seleção de como que isso ganha o espaço público, seja pelos algoritmos hoje, ou seja por famílias associadas ao ruralismo. Bandeirantes e Globo são famílias donas de terra. Então, é aí que não reproduz. Aí que parece que o imaginário, que constrói um imaginário racista contra os povos indígenas, no caso, eu caminhando para a conclusão, que no caso da pandemia, isso se fez muito presente. O único obituário de um indígena na Folha de São Paulo é um obituário racista contra o Paulinho Paiacã, não teve outro, não teve nenhum outro obituário, o Estadão quase não fez, se apagou as memórias de lutas heróicas, coletivas dos povos indígenas para tentar exotizar, ou minimizar, ou individualizar algum indígena aqui e ali, ou colocar numa posição subalterna, sem protagonismo, sem luta de uma minoria. Assim. E não entender que o genocídio dos povos indígenas atingiu a toda a população humana, não só brasileira, não é o Brasil quem tem direito de escolher quem vai morrer ou não. E a luta atual dos povos indígenas por melhorias de condições de saúde é uma luta ampla, uma luta em defesa do SUS, do Sistema Público de Saúde, assim como a luta pela terra é uma luta pela... A Sônia Guajajara comentou isso comigo numa entrevista que eu fiz com ela na Carta Capital recentemente. A luta pela terra dos povos indígenas não é só para demarcar a terra deles, não. A luta pela terra dos povos indígenas é uma luta pela democratização do uso e do acesso à terra. O caso dos Tupinambás é exemplar nisso. A luta deles é contra o latifúndio e se aproxima do MST. E isso irrita os donos da mídia. Então, eu faço uma colocação mais ampla, política, sem entrar em detalhes assim, de algumas matérias, mas porque essas matérias elas servem a alguns interesses. Eu vejo uma relação entre essa ideologia do racismo com os interesses econômicos, fundamental, e, ao mesmo tempo, os indígenas percebem isso há muito tempo, sabem como lidar. E esse caso dessa matéria que tu leu, eu fico muito feliz de ver que agrediram o Babau está mais forte, Célia está mais forte, o Tupinambá está mais forte, a época está acabando, eles vão assistir a época acabar, vão assistir essa jornalista se diminuir nas suas ideias. O Ailton, para finalizar, fez uma fala esses dias, né, que sempre pregaram, ele falou assim, que sempre pregaram o fim dos povos indígenas, eles sempre enterraram aqueles que pressupunham o fim deles. Eles não vão acabar, mas eu acredito que os racistas vão sim acabar com o fim do racismo, que é um horizonte de luta. Obrigado, gente. Obrigada, Felipe. Muito boa essa fala inicial. Queria, então, convidar a Priscila para fazer uma intervenção também. E, enfim,
Oi, gente, boa tarde. Então, deixa eu até ver por onde começar, porque é bem... Essa matéria que eu li, assim, bem chocante, porque o Babau, para a gente, só dar um contexto, né, da onde que eu venho, que são 13 povos que estão localizados no Baixo Rio Tapajós, que é um dos maiores rios do estado do Pará. E durante muito tempo, esses 13 povos que estavam localizados, né, no Baixo Tapajós, próximo à cidade de Santarém, foram povos que eram ditos como extintos, né? Era dito como que não existisse mais, que estavam apagados, suas histórias tinham sido apagadas para a sociedade. Só que a gente estava resistindo. Durante anos e anos a gente resistiu, né? E chegou um momento que a gente começou, né, a se afirmar assim enquanto um povo, né? Falar, não, a gente é assim, um povo indígena, a gente está aqui resistindo há muitos anos, né? Então, é a mesma coisa que aconteceu com os Tupinambá, né? Porque na minha região também tem Tupinambá, né? Um dos 13 povos é Tupinambá. E para eles, as grandes lideranças Tupinambá que tem aprenderam muito das coisas de resistência, né? De demarcar o seu de autodemarcar seu território com o Babau. Então, assim, o Babau, para a gente lá do Baixo Tapajós, ele é uma grande liderança, uma grande inspiração de resistência enquanto povos indígenas, né? E eu vejo que na mídia tem uma coisa que é muito latente, é o racismo. O racismo na mídia brasileira é muito latente e a mídia perpetua isso, né? A mídia perpetua esse racismo que ela tem dentro da mídia e nos povos brasileiros. Então, eu vejo que o trabalho da mídia é buscar mais, conhecer mais, é ter uma sensibilidade maior, é pesquisar mesmo. Eu acho que as pessoas têm que entrar no mundo. Se quer fazer uma matéria sobre jornalista, eu acho que jornalismo sobre indígena, eu acho que as pessoas não têm que ir com a sua opinião formada. Elas têm que ir com a cabeça baixa, humilde e abertas para chegar naquele lugar e conhecer e ouvir todas as histórias. Porque se essa mulher realmente tivesse ouvido realmente quem é Babau, que realmente o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo, né? Por que ele estava indo, né, que a gente fala que é retomar o espaço, né? Por que ele foi retomar o espaço dele onde se tinha uma fazenda? Por que aquele fazendeiro chegou lá onde era lugar deles, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas irem então na mídia, irem, né, sem formação de ideia, para que não forme ideias ruins nas outras pessoas, porque a gente vive num país e essa matéria é antiga, né? E assim parece muito atual, assim tudo que você estava falando parece uma coisa, um contexto tão atual assim de agora, de que a gente está vivendo, né? Então hoje percebe o quanto a mídia ela é importante. Então por isso que enquanto uma indígena que trabalha na comunicação, eu acho que é importante, sim, além de ter não indígena que vá nos territórios e vá com essa unidade, essa sensibilidade, né, de entender mais e de mostrar, né, realmente o que está acontecendo, eu acho extremamente a importância de ocupação indígena nesses outros espaços de poder, né, tanto que seja um espaço de poder, decisão e privilégio, né, que é a mídia, que é na política, que são em outros espaços. Porque só nós também conseguiremos mostrar a nossa realidade, conseguiremos contar o que está acontecendo dentro do nosso território, né? Então, se a gente chega e conta o que realmente está acontecendo, quem seria essa liderança para a gente, né? Qual é a referência, qual é a importância que ela tem dentro do nosso território, dentro da luta do movimento indígena, seria uma outra visão, né? Ao invés das pessoas acharem que ele era um invasor, que ele era um ladrão, que ele era isso, que era aquilo, as pessoas iriam ver que ele era um mestre, que ele é um guerreiro, que ele está lutando, né, pelo seu povo para retomar um espaço que era dele, que foi tirado há muito tempo, né, que seus antepassados sofreram e morreram
mas alguns que sobreviveram, resistiram, mesmo que de uma forma apagada, né? De uma forma que não se afirmasse enquanto um povo e tudo mais, mas estava resistindo e estava plantando a sementinha no seu filho, no seu neto de resistência, né? E num determinado momento essas pessoas foram né, a gente fala que ressurgiu, né? Aflorou, né? E tá aí pelo mundo falando sobre o movimento indígena e sobre as causas indígenas. E eu vejo que é muito uma coisa que é muito da nossa região também, acontece muito. A gente sofre muito preconceito, né, pelo fato das pessoas acharem que lá não há povos indígenas, que tem antropólogos, né? A gente fala que é antropólogo da direita, que é um Eduardo, que ele mora na região, que ele já chegou a ameaçar lideranças indígenas, ele já chegou aí na mídia falando que ali no Baixo Tapajós só tem indígena falso, pelo fato de quê? Porque ele quer ajudar os fazendeiros a invadir aquele espaço para plantar soja, né, para colocar gado, para extrair nossos minérios, para derrubar nossa floresta, para extrair as madeiras ilegalmente. Então, tudo que a gente vê é isso, assim, também, de que essas pessoas que não conhecem a nossa história e que falam algo totalmente ao contrário do que é a realidade, são pessoas que estão, de certo modo, pensando só no poder. Estão querendo ajudar aquelas pessoas que já estão no poder e, de certo modo, também estão pensando em se beneficiar desse poder, né? Então, eu vejo que é um trabalho muito da gente, assim, de jornalista, mas tanto no cinema, em qualquer outra área da comunicação, a gente realmente buscar a história, tentar ouvir dos dois lados a história, mas simplesmente buscar mostrar a verdade, o que realmente é, né? E ouvir, ter uma unidade de ouvir. E é isso, acho que falando um pouco sobre o Mídia Índia é um coletivo de colaboradores indígenas, né, que trabalham, que estão dentro da área da mídia, né, e é um espaço onde nós damos voz para os nossos parentes, então é um espaço onde os povos indígenas têm um poder para falar, um lugar para falar, para expressar, para mostrar a cultura, a luta, da forma realmente que está acontecendo. Então, tudo que vem da base é passado pelas lideranças, então tudo que sai de dentro para fora é passado pela liderança e tudo que vai de fora para dentro também se passa pelas lideranças para se ter essa aprovação, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando se lida com os povos indígenas, né? Quando a gente está falando, porque a gente está falando sobre vida, sobre história, sobre resistência. Muito obrigada, Priscila. Agora a gente vai ter a fala de Taquari, que conseguiu voltar aqui para a nossa mesa. Por favor, Taquari. Acho que tem que abrir o áudio. Já. Pronto? Estão me ouvindo perfeitamente? Tá ótimo. Bem, esse debate para nós sobre direitos humanos e povos indígenas, para nós é de suma importância, porque está presente todos os dias nas nossas vidas. Né? Então, todos os dias esse debate aparece para a gente. Né? Não é um debate novo. Né? Esse debate ele vem desde que a colonização chegou nesse país. Né? Então, portanto, que eu vou voltar um pouquinho no passado, né? Nas questões históricas, né? Que os povos indígenas nem sequer era concebido como seres humanos. Né? E essa questão é tão perversa para nós e tão dolorosa tratar desse assunto que chega até, de certa maneira, né, nos comove isso, porque nós, povos indígenas, no passado, né, fomos escravizados, né, fomos, né, mortos, né, os grandes massacres, os maiores genocídios que o mundo já conheceu foi dos povos indígenas. Mas nem sequer a gente tem a oportunidade, né, um espaço para falar disso. Né? Muitos, né, na escola, na universidade, nos diversos espaços, não entendem que houve
um grande genocídio em nosso país, mas houve, né? Nossos povos indígenas, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a gente tinha uma população que girava em torno de 5 a 10 milhões de indígenas, né? E esses indígenas, com o passar do tempo, na década de 60, que foi um período bastante turbulento para nós, né? A gente tinha pouco mais de 150 mil índios, né? Hoje a gente tem pouco mais de 800. Então, foi um extermínio enorme, né? Os direitos humanos dos povos indígenas nunca foram respeitados, né? Desde a chegada dos colonizadores nessas terras, né? E falar desse tema, né, é difícil para nós, difícil para mim falar de mídia e não falar de política, né? Para mim a questão midiática, né, a mídia e política, ela está entremeada, né? Elas estão juntas, né, colada umas nas outras, né? Não dá para a gente fazer esse debate sem desconsiderar isso, né? Para mim, essa questão da mídia é muito parecido com a questão da ciência. Eu não acho que há neutralidade na ciência, esse negócio de neutralidade, ser neutro, né? Do mesmo modo de um ponto de vista mais midiático, de neutralidade, é muito difícil isso, porque a gente está envolvido, né, com as várias concepções ideológicas, partidária, de crença, de religião. Isso tudo acaba fazendo com que a gente tome as nossas posições, embora muitas vezes as pessoas nem sequer confessam isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que os povos indígenas têm sido atacados constantemente pela mídia, né? São poucos os relatos mais positivos, né? Os relatos com o objetivo de levantar a moral, né? Levantar, né, a bola dos povos indígenas. De modo geral, os nossos opositores, e isso até o pessoal da mídia pode falar muito melhor do que eu, né, que algumas pesquisas podem ser levantadas, que aqui no Brasil, não sei, não conheço outros países, né, mas aqui no Brasil, né, onde tenho observado, né, as elites políticas é quem são os donos, né, das mídias. Basta ver aqui na Bahia a família Magalhães, os jornais impressos, a televisão, né? E essas pessoas são dotadas de poder, né, e de influência, né? Então, aqui na Bahia mesmo, a nossa luta do povo Pataxó, do povo Tupinambá, né, e do Pataxó Ranrã, nós fomos constantemente atacados pela mídia, né, de forma vergonhosa, né, e vexatória, mas não há nenhum tipo de retratação, não há nenhum tipo de punição para essas pessoas, né? Inclusive, Felipe falou aí no início, né, até onde eu pude acompanhar, né, sobre uma notícia, né, que aquilo ali não pode nem chamar de notícia, né, intitulada pela Veja A Farra da Antropologia Oportunista, né, na qual, né, a ABA entrou com uma ação, né, judicial pedindo indenização de R$1 milhão, né, por conta dessa reportagem tão tosca, tão depreciatória, né, que tenta, de certa maneira, deslegitimar, né, o ofício do antropólogo, né, e tenta, né, colocar os indígenas como se fosse parte deles, fosse falso, né, fosse mentirosos, fosse invenção de índio, né? Então, é um debate que a gente precisa fazer de forma séria, né, de forma aprofundada e coerente, né? Me chama a atenção, né, nesse debate sobretudo, né, a questão, né, conceitual, a questão muito mais, a questão termológica, né? Como é que eu poderia dizer a questão mais... Vou colocar as questões e aí a gente vai percebendo, né? A gente vivia um problema sério, vive, né, sobre a questão da demarcação do nosso território aqui na Bahia, e como vive o Brasil todo, né, na luta pelos territórios indígenas, pela demarcação. E uma reportagem me chamou a atenção, que dizia assim: índios invadem terra no sul da Bahia.
índios invadem terra no sul da Bahia. Essa reportagem depreciava no Tupinambá de Olivença, né? E essa reportagem, né, nada contribuía nesse debate, apenas favorecia, né, os grandes, né, latifundiários, né, as grandes elites políticas dessa terra. Esse mesmo jornal, né, nesse mesmo ano, né, ele noticiou outra notícia que dizia assim: Estados Unidos ocupa o Iraque. Né? Esse jogo de palavra, né, é um jogo de palavra assim, é maldoso. Né? Por que os Estados Unidos ocupam o Iraque e os indígenas invadem terra no sul da Bahia? Né? Esse jogo de palavra é um jogo de palavras maldosas que tende a beneficiar uns, né, e favorece uns e discrimina outro. Né? A mídia, né, ele tem esse recurso. Né? Ele tem esse recurso de fazer odiar uns, né, e amar outros. Né? E essa mídia, ela não é uma mídia neutra, como eu havia dito. Né? Essas mídias têm dono, e ela tem, né, ela tem partido, ela tem ideologias, ela segue uma linha, ela não está neutra de nada. Né? Então, infelizmente, em grande parte, essas mídias, as grandes mídias, eu estou falando das grandes mídias, ela é pautado muito mais pelos políticos que é o dono dela, né, na verdade. Né? E eu tenho muito receio dessas mídias, porque elas são muito maldosas e o poder de manipulação é grande. Né? Eu me lembro outro caso também, se me recordo bem, entre 2009 para 2010, né? Aconteceu um caso emblemático no Rio Grande do Sul, na qual um indígena, um bebê indígena, no colo da mãe, né? A mãe foi vender seu artesanato como única forma de sobrevivência, né, no Rio Grande do Sul, né, e estava com seu bebê no colo, e veio um cara com a navalha e passou na garganta da criança e matou. Matou a criança por nada. Isso não ganhou as manchetes dos jornais. Isso não ganhou, né, um ibope como mereciam, uma visibilidade. Naquela mesma semana, uma outra criança, né, da Síria, que foi, né, morta em decorrência da questão, que é uma outra questão trágica também, que é a questão dos imigrantes, apareceu morta na praia. E aí, isso gerou uma outra comoção, as pessoas trocaram, né, o perfil do Facebook e colocaram essa imagem, né, e aquilo ali gerou uma grande discussão. Né. Aí eu não estou aqui querendo julgar quem é melhor ou quem é pior. Né. Eu quero colocar os fatos. Por que nós, povos indígenas, né, aí o racismo entranhado na nossa sociedade, ela não concebe o indígena como um ser humano, como digno de humanidade e de respeito. Esse debate é muito custoso para nós, porque é comum nós ver os nossos irmãos sendo mortos, né? E, muitas das vezes, não se quer a mídia dar uma devida atenção para esses fatos. Né? Infelizmente, muitos têm fechado os olhos para esse debate que eu acho que é de extrema importância. Né? Eu nem estou contando meu tempo aqui, vocês me param na hora que eu chegar ao limite aqui, senão eu não vou parar não, viu? Diz aí. Já tenho quanto tempo aí? Eu acho que deve ter mais, no máximo, 5 minutinhos, Taquari. Eu também tô prestando atenção, acabei não contando também. Pois é, e nós, povos indígenas, enfrentamos inúmeros problemas, né, sobre a questão racial. Né? Inclusive, depois que comecei a me debruçar sobre essa questão, né, percebi que
que a questão do racismo, né, ela do ponto de vista mais, né, acadêmico, né, a gente percebe que a maioria da literatura fala que o problema do racismo é questão muito mais do negro. A gente não vê, eu não consigo encontrar trabalhos que abordem o racismo envolvendo os povos indígenas. E aqui no Brasil, quando a gente vai, né, quando vai se falar de índio, né, o povo mostra o Xingu. O Xingu é a vitrine de índio no Brasil, né? Como se dissesse, esse é o índio brasileiro, né? E esquece toda a questão dos índios do Nordeste, né? A nossa luta constante pelas nossas terras, pela demarcação do nosso território, né? Pela questão da nossa valorização enquanto, né, pessoa humana, né, que vive, que tem a nossa cultura, que temos a nossa especificidade. Mas é difícil, né? Uma mídia que escolhe coisa, né? Pauta coisa, e não nos deixa que a gente paute ela, né? Porque a gente queremos também pautar essa mídia, né? Mas nós é que somos pautados dentro dela, né? É interessante isso, né? Porque os povos indígenas, né, às vezes querem que a mídia venha na nossa aldeia para mostrar nossas festas, né? Nosso auê, a nossa festa de comemoração, né? Enfim, imensas coisas que a gente constrói, né? As nossas conquistas, que a gente faz as nossas festas, a gente quer que a mídia venha mostrar isso também, que venha colocar coisas boas para as pessoas conhecerem, né? Os nossos rituais, né? As nossas culturas, mas elas não estão interessadas nisso, né? Infelizmente, os povos indígenas foram relegados, né, à selvageria, ao atraso, né? Essa é a concepção que a mídia e a grande parte da sociedade, né, tem concebido sobre os povos originários, né? Então, é um desafio enorme, né, desfazer aquilo que os livros didáticos, né, acabou fazendo, né, criando um índio que não existe na sociedade brasileira, né, um índio que não tem uma etnia, né? Quando a gente vai ler o livro didático brasileiro, que índio ele está falando aqui? Qual é a etnia desse indígena, né? Qual é a cultura, qual é a língua que ele está falando, né? É um índio que nem sequer, né, existe, né? Então, o racismo e os povos indígenas, né, são coisas que a gente vive diariamente, né? São coisas que, né, lá em Salvador mesmo eu vi um fato que me chocou, né, imensamente, né? Um caso de um amigo, que eu não vou nem citar, né? Numa reserva lá em Salvador, e era na semana do índio, e ele foi num grande supermercado, aí ele está lá fazendo as compras dele, e de repente chegou 2 seguranças e disse que ele tinha que sair de dentro daquele mercado, porque ele estava assustando os demais clientes. E ele, todo sem jeito, né? Estou assustando, como assim? A sua pintura aí, né? Seu jeito está afastando as pessoas vão com medo. Então você vai ter que se retirar. E ele teve que sair dentro do mercado, né? E ele falou isso, ninguém se interessou para fazer uma matéria nesse sentido, né? Para mostrar o quanto o racismo é brutal contra nós, povos indígenas, né? E que muitas das vezes, né, os indígenas, como não sabem também lidar, né, com essa temática, acaba se calando e saindo, como fez esse meu parente, né? É um desafio enorme para nós todos os dias, né? A mídia, né, sobretudo aquelas mídias mais locais, né? Vou falar especificamente aí das rádios locais. As rádios locais, ela tem dono também, né? Ela cumpre um papel fundamental nesse debate com os povos indígenas, que ela insufla a população contra os povos indígenas. O caso que aconteceu em Pinambá de Olivença, né, lá as rádios elas estavam a serviço das grandes elites política e rural daquela cidade, né? Insuflava dizendo que era falsos índios, que ali nunca existia um índio, que aqueles povos, aquelas pessoas que estavam se declarando ali, na verdade, era uma quadrilha de bandidos né, falsos que estavam querendo dizer que é índio somente para, né, ter acesso à terra.
Então, assim, as rádios locais, ela também tem dono e também cumpre esse papel político e ideológico, né? Então, é um desafio para nós, povos indígenas, né, conseguir penetrar, conseguir romper, né, essas barreiras que estão diante de nós, né? Mas aí a gente também não vê também só questões ruins, né? A gente vê também que, né, que nos últimos anos, né, as mídias mais autônomas, né, e aí surgindo as várias mídias aí, né, as mídias alternativas, as pessoas chamam assim, vários nomes, né, e tem contribuído, né, a mídia ninja, né, as várias, e tem dado um pouco mais de visibilidade, né, inclusive até mesmo os próprios indígenas têm, né, que não tem muito conhecimento do jornalismo e tal, mas está ali filmando, né, aquele confronto na qual os fazendeiros, né, têm atacado as suas aldeias, eles filmam, né, e colocam no Facebook, colocam nas mídias sociais, para aquilo gerar uma repercussão, né? O que antes, né? Então, o celular, as câmeras, hoje também está servindo, né, como instrumento também de luta para nós, povos indígenas. Deu tempo já? Se você quiser... Sim, então você pediu para a gente avisar? Claro, claro. Então, é dizer que embora haja um cenário bem sombrio, né, um cenário ainda muito desafiador, né, a gente também vislumbra também, né, um frescor por parte né, por exemplo, da questão agora né, os índios fazendo os seus documentários, né, os indígenas também se formando em, né, jornalismo, né? Então, até mesmo esse debate, né? Um debate igual esse que vocês estão promovendo, é a possibilidade, a gente, né, é um frescor, é uma possibilidade, a gente, né, acaba constatando que isso, né, é algo positivo, né, porque a gente, no passado, a gente não tinha essa possibilidade da gente dialogar e colocar também o nosso ponto de vista, né? Por enquanto, obrigado. Né? Seu microfone. Obrigada, Taquari. Muito importante sua fala. Agora a gente vai convidar a Dani aqui para falar 15 minutos também e a gente abre o debate para todo mundo. Gente, boa tarde. Quero agradecer muito a Suê, a Mariana e todo mundo que está envolvido na organização dessa atividade. É uma honra estar aqui junto com a Priscila, com o Taquari. Felipe estava aqui com a gente até agora há pouco também, né? Então, quero começar comentando que a relação entre povos indígenas e imprensa não é o foco da minha pesquisa, mas ela atravessa a minha pesquisa de várias maneiras. Porque eu venho trabalhando nos últimos 10 anos com o processo de recuperação territorial que o Tupinambá vem realizando no sul da Bahia, por meio de ações de retomada de terras, e como já outras pessoas mencionaram aqui, um processo bastante estigmatizado e que acaba sendo coberto de forma bem problemática na imprensa, né? Isso abriu com uma matéria da época, eu vou voltar para essa matéria daqui um pouquinho. Então, mesmo não sendo o foco principal da minha pesquisa, em 2014, eu escrevi um artigo junto a uma colega também antropóloga, Patrícia Navarro, para o Observatório da Imprensa, observando a cobertura enviesada, né, dos veículos jornalísticos em torno do caso Tupinambá. E o estopim para a gente fazer aquele texto naquele momento foi uma série de reportagens do Jornal da Band, foram veiculadas em fevereiro de 2014, que versavam sobre a fraude que criou uma tribo de falsos índios na Bahia. Eu concordo com tudo que foi falado aqui absolutamente em torno do racismo e das conexões econômicas que movem esses veículos, né? A constituição das elites no Brasil, como um certo projeto de desenvolvimento, está por trás de tudo isso. Mas eu vou tentar talvez dirigir a fala para um outro, enfim, através de uma outra lente, quer discutir a má qualidade desse jornalismo, ou seja, como princípios básicos do que seria fazer bom jornalismo não são observados nessas matérias, né? Não se trata só de racismo, mas se trata no limite de mau jornalismo, acho que tudo isso importa, né, na discussão também. Essa matéria da Band,
ela trazia dados absolutamente equivocados, a gente especifica isso no artigo, eram numerosos dados equivocados. Vou citar só um exemplo. Ela dizia que a Constituição Federal proíbe a ampliação das áreas indígenas no Brasil. Não proíbe. Então, assim, a própria referência à Constituição Federal estava errada na matéria, uma simples consulta informada são jornalistas, né? Essas matérias não tinham ouvido nenhum indígena. Então, o princípio, por mais formal que ele seja do outro lado, não era observado. De 7 entrevistados, ao menos 3 têm áreas dentro da terra indígena. Isso não era informado para os ouvintes, para os espectadores. Eu sei disso porque eu conheço a situação fundiária da área, então eu posso identificar que essas pessoas que eram apresentadas, elas têm interesse concreto e material no processo. Enfim, eu não vou continuar falando para não cansar com vocês, mas basicamente o que eu quero argumentar aqui é que essa reportagem, ela era um exemplo de mau jornalismo, independente de qualquer comprometimento ideológico e de racismo, etc. Ela não cumpria os requisitos para que a gente tenha uma matéria com checagem, né, com apreço pela informação que é oferecida para o leitor, para o espectador, etc. E como, na direção do que o Felipe pontuou, essa matéria não estava no vazio. Foi um período extremamente conflitivo para os Tupinambá. Em janeiro, um mês antes disso, tinha sido instalada uma base militar na Serra do Padeiro, né? Você vinha já de uma garantia da lei da ordem, de um mecanismo que foi usado para reprimir as ações que os Tupinambá vinham levando a cabo nesse processo de luta pelo seu território, e com emboscada, assassinatos de indígenas, né? No final do ano anterior, 3 indígenas tinham sido muito violentamente mortos numa emboscada, ônibus escolar incendiado, enfim, então todo esse processo muito conflitivo, e como o Taquari já apontou muito bem, essas reportagens, sobretudo em rádios locais, mas em todos esses meios, na TV, nos impressos, elas servem para inflamar realmente o conflito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um veículo local, A Região, publicado lá em Itabuna, mais ou menos nessa época também, um pouco antes, na verdade, em 2010, ele publicou um editorial que se chamava Só Restam as Armas. Ele abertamente pedia que as pessoas da região resolvessem o problema Tupinambá com as próprias mãos. Esse veículo não sofreu nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de responsabilização judicial, mesmo conclamando as pessoas a partirem, né, para a violência aberta. Então, um pouco o argumento aqui é que essas matérias, elas não só influenciam de forma muito genérica a opinião pública, mas elas incitam, né, elas agudizam um conflito que já existe, no qual o Estado brasileiro tem responsabilidade ao não concluir, né, a marcação do território Tupinambá, garantindo os direitos de indígenas e não indígenas. Ela influencia o judiciário, e aí eu vou citar um exemplo também, uma decisão de uma juíza da Vara de Ilhéus, a Karina Renda Silva, em que ela se refere à imprensa para amparar a decisão dela num processo, numa ação possessória. Ela fala que as ameaças das quais eram acusados os Tupinambá eram um fato notório, estou citando ela, conforme amplamente divulgado recentemente na imprensa escrita, falada e televisionada. Então, embora os Tupinambá não tivessem sido condenados, ela usava o fato de ter matérias contra eles para amparar a sua decisão contrária aos direitos dos indígenas. Os exemplos são vários, né? Bandidos que se dizem índios, caboclos fantasiados de índios, sempre esse apelo ao fenótipo, né? A uma noção que não encontra amparo na legislação, né? Não encontra amparo nos acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que entende que não cabe ao Estado brasileiro dizer quem é e quem não é indígena, mas sim os sujeitos, né, se auto-reconhecem, são reconhecidos por essas coletividades. Então, tudo isso é um aparato legal que um jornalista que está cobrindo a área não pode ignorar, mas ignora sistematicamente. Quando fala em supostos índios, falsos índios e apela para características fenotípicas, esse jornalista mostra que ele desconhece ou não reconhece, ignora a nossa prática jornalística, a legislação disponível e também a teoria antropológica, a história brasileira, né? Se acionam certos supostos que são reproduzidos que não encontram amparo nos trabalhos antropológicos, históricos, etc., né? E
Então, portanto, que eu estou aqui chamando a atenção para essa relação entre a formação de um quadro, de um repertório mais amplo, né, da sociedade como um todo em torno dos indígenas, e especificamente decisões, né, de juízes, né, federais ali das varas locais, que são também retroalimentadas pela imprensa, e a agudização de conflitos ali com moradores, né, da região. Eu fiz uma análise da cobertura jornalística do caso Tupinambá entre 2004 e 2013, e o que eu encontrei é que a ampla maioria das peças ela é completamente alinhada com a perspectiva de sujeitos e grupos contra a demarcação. Então, ela serve como caixa de reverberação para a fala desses sujeitos, né? O jornalista não apura, o jornalista não apresenta os vários lados, mas ele repete argumentos que são apresentados pelos sujeitos que têm interesses ali na não garantia dos direitos Tupinambá. Eu vou voltar para essa matéria da época que a Suê mencionou no início, porque eu acho que ela é muito emblemática, e eu quero olhar para um aspecto dela, né, essa matéria da Mariana Sanches. A matéria fala, a certa altura, que 18 e 20 mil não índios que hoje moram na região terão de partir. Bom, de onde ela tirou esse dado, dos 18 a 20 mil não indígenas, né? Esse dado, ele muito provavelmente vem de um panfleto sem data que se chama Tupinambá de Olivença, uma ameaça socioeconômica para a sociedade regional, que circulou muito na região e falava, né, e isso eu já escutei várias vezes, inclusive a entrevistar fazendeiros da região, que cerca de 20 mil pessoas seriam expulsas com a demarcação Tupinambá. Ocorre que os dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dão conta de que moram menos de 7.800 não indígenas na área. Eu olhei cada um dos setores censitários que incidem na terra indígena, são 31 setores censitários, extraí as pessoas que se declaravam indígenas, então, no mínimo, a gente está falando de metade, um terço, até menos do que o número que era apresentado pela jornalista na matéria, sem citar fonte. Vamos lá, a matéria de 2009 e o censo de 2010, a jornalista não teria como ter tido acesso a esses dados, mas isso não exime ela de ter reproduzido na matéria um dado que ela recebeu de uma parte interessada no conflito, sem atribuí-lo, né? Então, assim, é um pouco disso que eu estou falando, ao tentar enfatizar aqui na minha fala a má qualidade do jornalismo praticado, né? Essas matérias não são só ideologicamente comprometidas e racistas, elas são, mas elas são um exemplo prático de má jornalismo. Quero me referir a um outro exemplo também, que vem da tarde, porque, assim, um outro argumento que eu queria também partilhar com vocês é o seguinte: essas matérias ali da imprensa local, a região, da rádio, tem um programa muito famoso ali do Rivamar Mesquita, né, na rádio de Itabuna, programa extremamente racista também, que é citado, inclusive, num relatório do Programa de Proteção de Defensores dos Direitos Humanos, porque ele também pede a realização de emboscadas contra os Tupinambá. Mas, para além dessas versões mais caricatas, em que a coisa fica muito na superfície, e além dessas matérias também, como a da Veja de 2010 e da Época de 2009, quando a gente olha para veículos como a Tarde, de Salvador, a conexão com os interesses contrários à demarcação, ela não é tão explícita, mas ela é presente sempre. Eu olhei isso ao longo de uma série de matérias, né, e a gente tem exemplos disso. Eu queria trazer alguns deles aqui. Em 2010, a Tarde publicou uma matéria fria, né, uma matéria sem gancho, para usar o jargão jornalístico, né, matéria 2009, desculpa. Era uma reportagem em destaque, um texto de página inteira, num domingo, sobre a demarcação da terra indígena Quiriri, que é no norte da Bahia. E essa matéria, ela diz o seguinte: demarcação traumática. Caso de Banzaê expõe os riscos que rondam os municípios de Ilhéus, Borarema e Una, no sul. Então, nós estávamos no caso da demarcação Quiriri, que já tinha acontecido, que não era algo que estava acontecendo naquele momento, para então, de alguma maneira, apresentar para a sociedade, né, regional o perigo que representaria a demarcação Tupinambá. Então, é uma matéria claramente editorializada, que se posiciona contra a demarcação, ou seja, contra a garantia de um direito constitucionalmente previsto. Tem uma outra matéria da Tarde que se chama, foi intitulada Ataque de Índios deixa 4 feridos e 3 desaparecidos. Não houve registro de desaparecido na polícia. Tem uma outra matéria que fala em um morto também, numa ação, né, de retomada, numa ação de resistência do Tupinambá. Essas
você lança manchetes com certas informações sobre os indígenas e depois você não faz um erramos, você não retorna aquelas matérias para fazer um desmentido, isso ocorre o tempo todo. E você vai ficando com esse longo histórico, né, na internet, ou seja lá onde for, de ações sendo imputadas aos indígenas e nunca são desmentidos. Esse histórico pesa contra essas lideranças até hoje, né? Então, essa matéria de 2010 que fala dos feridos e dos desaparecidos, se a gente lê de fato o texto, a gente vê que essas informações vão sendo atribuídas a fontes, né, a testemunhas que estavam presentes. Mas lá na manchete está cravado. A manchete não está assim, pessoa não indígena presente diz que. A matéria afirma, né? E aí, enfim, de novo a gente volta a falar do que são as práticas aceitáveis ou não no jornalismo. E aí, mesmo essa expressão, né, ataque de índios, eu acho que, concordando com o que o Taquari já pontuou também, a gente tem um histórico de racismo 500 anos atrás da gente, né? Imagens que fomentam essa noção de selvageria, de barbarismo, né? Não é à toa que a matéria da Veja, de 2010, chama os Tupinambá dos novos canibais. Ela está falando justamente de forma bastante equivocada e pejorativa do hábito da antropofagia, né? De forma muito distorcida, e vai chamá-los de neotupinambás ou novos canibais. O meu tempo eu estou controlando aqui, estou vendo que eu tenho mais ou menos só 1 minuto e meio, mas eu queria, então, e amarrando para fechar, a gente pode falar mais no debate também, de como essa má cobertura jornalística ela não é nova, né, em relação aos Tupinambá. A gente não vou poder entrar muito nisso aqui em função do tempo, mas nos anos 20 e 30 do século 20, teve um levante importante ali no sul da Bahia para tentar barrar a penetração dos não indígenas no território Tupinambá, em torno de uma liderança que chamava Marcelino José Alves e de seus companheiros. Eu fiz uma análise dos jornais da época, né, publicados nos anos 20 e 30, jornais ali de Ilhéus, como o Diário da Tarde, o Correio de Ilhéus. Eles acionam algumas imagens, eles também chamam Marcelino de Lampião, eles associam o Marcelino ao Prestes, né, o Luiz Carlos Prestes, naquela paranoia da ameaça vermelha, então eles falam que ele é um comunista. E você vai encontrar uma série de outras imagens que são muito parecidas com aquilo que hoje é imputado a uma figura como Babau, décadas depois, né? Então, assim, um longo histórico de racismo informa esses jornalistas que atuam hoje, que estão comprometidos com uma série de interesses econômicos e que, na minha perspectiva, praticam, né, um péssimo jornalismo. E aí, para terminar de fato, eu só queria pontuar que, na direção do que o Felipe também pontuou em certa passagem da fala dele, eu acredito que o jornalismo tem um papel muito importante no sentido de informar a sociedade mais amplamente sobre os direitos indígenas, o que está colocado, os impasses ambientais que estão colocados para a gente no meio de uma catástrofe, né, ambiental que ameaça os rumos da humanidade como um todo, e o papel que os indígenas têm também nesse quadro, e a gente tem exemplos. Eu vejo uma inflexão. Agora, já nesse período do bolsonarismo, eu vejo boas reportagens sendo publicadas, não só em meios alternativos, em grandes meios também. A época em que o Rubens Valente, por exemplo, estava na Folha, ele publicou 2 reportagens muito importantes, uma sobre um plano de assassinato de parentes do cacique Babau, isso em fevereiro de 2019, e outra em torno da devolução de processos de demarcação pelo Moro, na época, né, ministro da Justiça, para a FUNAI, 17 terras indígenas, entre as quais o Tupinambá. Então, o bom jornalismo, o jornalismo investigativo, atento às pautas e que tenta entender processos complexos, como a demarcação de terras indígenas, e entender também, se apropriar da teoria antropológica e do que estão falando os indígenas o tempo todo como sujeitos dos seus direitos, esse jornalismo tem lugar, ele precisa ser fortalecido, e acho que é muito evidente para mim também que a emergência de intelectuais indígenas, de comunicadores indígenas, do fortalecimento também das assessorias de comunicação de organizações indígenas como a PIB, como a COIAB e tantas outras, tem pressionado para a transformação do jornalismo que se pratica no Brasil. Eu excedi 1 minuto minha fala, peço desculpas a vocês e a gente pode continuar no debate. Obrigada de novo. Obrigada, Dani. Então, a gente encerra aqui o primeiro bloco. Eu queria abrir, então, a perguntas do nosso público local aqui que está na sala. Se alguém queria falar alguma coisa, fazer alguma pergunta aos nossos convidados.
Enquanto o pessoal está pensando aí nas suas perguntas, eu vou comentar então para vocês alguns comentários que o pessoal fez aqui no grupo, caso vocês queiram também fazer e falar sobre eles, né? Então, Júlia de Miranda comentou que ela está agora, né? No momento estou no Mato Grosso do Sul, a situação aqui é calamitosa, em especial na cidade de Dourados, olho do furacão na luta pela sobrevivência dos Guarani Kaiowá. Em 2013, o Mato Grosso foi palco para o leilão da resistência, mesmo com liminar da justiça para a suspensão. Ele ocorreu. Os fazendeiros ruralistas arrecadaram aproximadamente R$1 milhão para ações contra indígenas. O estado, que possui a segunda maior população indígena do Brasil, ficando apenas atrás do Amazonas, registra os piores índices de violações dos direitos contra povos originários do mundo. É absurdo o descaso por parte dos governantes e a violência latente no projeto de extermínio dessa população. Recomendo para todos o documentário Martírio, do antropólogo Vicente Carelli, fácil de encontrar online, que ajuda a entender um pouco mais essa ferida colonial ainda aberta e que precisa ser debatida. Júlia continua aqui, né? A Aline fez um comentário e Júlia continua com algumas referências, né? Estreou hoje o documentário Negligência de Quem, no canal do YouTube do Le Monde Diplomatique. O filme mostra os choques culturais envolvidos na retirada de crianças indígenas das aldeias de Dourados pelos serviços de acolhimento, muitas vezes sob a justificativa de negligência dos pais, ou seja, por uma suposta falta de cuidado, né? Ela está colocando aqui entre aspas. A produção retrata e discute os efeitos devastadores desse processo nas vidas de 4 mães indígenas cujos filhos foram levados a abrigos urbanos. Está disponível já a situação da questão indígena Mato Grosso do Sul de guerra. E por fim, né, Júlia Miranda também continua e comenta, né, os veículos daqui, né, do Mato Grosso, pertencem majoritariamente a fazendeiros e empresários. Fica complicado para os colegas trabalharem os fatos de forma mais verdadeira, digamos assim. A imprensa daqui já tem um lado e não é dos indígenas. Diversos coletivos e mídias alternativas estão no fronte de resistência e auxiliam muitas comunidades e famílias indígenas. O Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Grande Dourados e da UFMS também dá uma força, seja nas pesquisas acadêmicas, que também assumem caráter de denúncia, como nos trabalhos informativos com a população da região, né? Eu queria pegar o gancho desses comentários da Júlia, falando do Mato Grosso, né? E acho que tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui sobre a Bahia, né? E sobre outras regiões com populações indígenas, né? Com populações indígenas do Brasil. Mato Grosso do Sul. Tá, desculpa, Júlia, que ela está falando ali da questão dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. E queria pegar esse gancho, assim, no sentido de provocar aqui os nossos convidados e convidadas, né? Convidado e convidadas agora, a falar um pouco sobre a conjuntura atual, né? Da situação dos direitos indígenas no Brasil hoje, né? Sob esse governo Bolsonaro, né? Então, queria... se vocês pudessem comentar um pouco, né? A gente sabe que os povos indígenas, né? Assim como Taquari e Priscila já apontaram aqui, né? Tem sofrido já há 500 anos, né? Com racismo, com violações de direitos, com expulsão de suas terras, né? Mas talvez seja interessante a gente conversar um pouco também sobre esse período mais recente, né? E o que ele tem significado para os povos indígenas, né, de governo federal, né, da gente ter a chegada do governo Bolsonaro no nível federal, e também ter aí uma série de movimentos que estão sendo feitos no âmbito da FUNAI, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, enfim, que afetam diretamente os povos indígenas. Então, eu queria, se vocês pudessem comentar um pouco essa questão. E é isso, assim, eu acho que a gente tem aqui mais 20 minutos, né? Temos mais alguma questão antes dos nossos convidados irem para a parte final? Então, para além da conjuntura atual, só mais um comentário para vocês fazerem, que não é nada, muita coisa, né? Enfim, queria que vocês comentassem um pouco sobre a academia, né? Taquari e Priscila, sobretudo porque são intelectuais e produtores de conteúdo indígenas, né? Queria que vocês também pudessem falar um pouquinho, né? Vocês falaram um pouco do papel da mídia, né? Como é que o jornalismo pode ser feito, pode ser bem feito, né? No âmbito do tratamento das questões indígenas, né? Dani falou um pouquinho disso também,
E aí eu queria provocar a Taquari e Priscila para a gente também pensar como as universidades, né, podem eventualmente serem parceiras também na luta pelos direitos indígenas e pelas questões indígenas, né? Então talvez se vocês pudessem também comentar um pouquinho isso, seria bacana aí para a gente fechar nosso debate. Nós temos mais cerca de 20 minutos, se vocês pudessem falar uns 5 minutinhos de intervenções finais, aí também respondendo as questões que lhes interessaram frente às outras falas. Pode ser assim? Mais uns 5 minutinhos? Tá. Então, voltamos à ordem inicial, pode ser? Priscila, Taquari e Dani? Então, tá bom. Eu vou marcar o tempo, então. Eu vou marcar o tempo para a gente não estourar muito no nosso tempo aqui, mas acho que a gente temos 15 minutos ainda para fechar. Uhum. Tá bom. Deixa eu pensar aqui. Peraí, deixa eu anotei aqui que você estava falando. Então, eu acho que desse processo de como, primeiro respondendo logo essas últimas perguntas, né? De como o jornalismo pode ser bem feito. Eu acho que, no meu contexto, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência. Eu produzo muito trabalho, tanto como filme e fotografia, em outros territórios, que não é só o meu. E toda vez quando eu vou em algum território diferente, e eu digo isso que não é uma coisa que é só minha aqui, eu percebi que outros parentes também fazem a mesma coisa. A gente vai muito nesse processo da humildade, a gente vai muito no processo de respeito, de respeitar aquela comunidade que a gente está indo, de saber conversar com as lideranças, com quem a gente vai entrevistar, né, de ouvir elas, de não, tipo, peraí, não, acabou aqui, não, de ouvir realmente elas, de saber o que a gente pode, o que a gente não pode mostrar, de sempre estar perguntando, né, de a gente sempre pesquisar sobre aquele povo, e confirmar, e principalmente a gente conversa muito mais do que pesquisar na internet, isso, aquilo, a gente tem que pesquisar com eles, conversando, fazendo várias perguntas, né, ouvindo os anciões, para que eles conhecem a história deles mais do que ninguém. Então, a gente sempre vai nesse processo. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um bom material, onde a gente não inventa uma história ou não faz algo que desmorone a imagem dos parentes, né? A gente sempre vai num processo disso, de respeito à unidade. Então, eu acho que as pessoas que não são indígenas, que trabalham com jornalismo, que estão se formando, até mesmo alguns parentes, eu acho que a gente sempre tem que estar indo com isso, com respeito, com humildade, e sempre aberto a ouvir, né? E eu sempre falo, acho que a gente tem que, a partir do momento que a gente entra no território, a gente tem que deixar toda a nossa ideia, tudo que a gente sabe sobre o mundo que a gente tem formado lá em casa, fora, para a aldeia. Porque a gente está num território onde a casa daquela pessoa, onde ela vai mostrar sobre o que está acontecendo ali. E eu acho que como a universidade pode ser parceira do movimento indígena em geral, eu acho que começando, é isso que vocês estão fazendo, né? De abrir espaço onde os parentes possam estar indo, debatendo, expondo as suas opiniões, né? Falando sobre o que está acontecendo. É muito mais importante do que outras pessoas falarem que só estudaram para a gente falarem sobre nós do que nós falar sobre a gente. Então, é importantíssimo que nós estamos nesses espaços falando sobre a nossa história. Né? Eu acho que já passou o momento da onde a gente tem gente falando sobre a gente. É necessário que a gente ocupe esses espaços e falem também. Então, eu vejo que a universidade pode ser isso, já que não tem tantos indígenas entrando na universidade, porque pelo um processo, né, muito difícil e tudo mais, mas a gente dar espaços para outros parentes, né, irem falar. E sobre a conjuntura que o Brasil se encontra hoje, eu acho que cada vez mais, como disse, o racismo está muito latente. Então, assim, pessoas que antes tinham
que a gente não falavam tanto, não expunham tanto o seu racismo de forma tão violenta, hoje elas estão fazendo isso cada vez mais. Não só isso, as invasões aumentaram. Então, tipo, só nesse ano, nos primeiros 15 dias de setembro, as queimadas foram o dobro do que o ano passado, do que setembro do ano passado, o mês todinho. Então, você já se vê que esse ano, com toda essa política do Bolsonaro de invasão, né, com essas MPs que foram lançadas pelos jornalistas de querer a MP da grilagem, né, e essas outras MP que estavam em votação, tudo isso mostra o quanto eles querem, as pessoas que estão no poder, querem destruir a gente, querem continuar nos matando, querem continuar nos apagando nossas histórias, e nós estamos resistindo 520 anos, né? Ainda vamos continuar resistindo, porque a gente não quer que nossas futuras gerações e nosso presente também, né, tipo, não vivencie o que a gente vivencia, assim, eu digo muito da natureza, sabe, de ter contato com a natureza, de ter um contato com a nossa cultura. Então, o que a gente está lutando hoje foi a mesma coisa que nossos antepassados fizeram, né, para que a gente pudesse estar vivo aqui e pudesse estar falando para vocês. E eu acho que nesse momento é muito importante a mídia estar pautando sobre as questões indígenas, realmente fazendo matérias boas, mostrando realmente realmente o que está acontecendo dentro dos territórios, porque as invasões aumentaram, com essa questão do Covid, a situação se agravou muito mais, né, tanto para quem mora na cidade quanto para quem mora dentro dos territórios. Então, tem muitas comunidades que estão se perdendo anciões, e que com esses anciões estão indo uma parte da história daquele povo, né? Estão se perdendo grandes lideranças, porque pela uma falta de assistência da CESAR, né? A CESAR não está dando uma assistência devida, como deveria, dentro dos territórios, até porque eles costumam só dar uma assistência, nem nos territórios que são demarcados eles não estão dando a assistência devida. Imagine territórios que não são demarcados, como da onde que eu venho, né? Então, assim, vários parentes morreram por questão de Covid, por questões de picada de cobra, né? Porque a CESAR simplesmente recusou. Falou que não podia ir, porque o piloto estava de férias, porque era muito longe, porque não era cobertura. Então, tá se recusando. E também a questão dos desmatamentos, né? De estarem invadindo os nossos territórios, e esses invasores que vão dentro dos territórios, eles acabam levando as doenças para lá, né? Como agora no caso da Covid. A questão do garimpo aumentou muito mais. Então, assim, a gente... o Bolsonaro fala muito sobre essa questão do garimpo e tudo mais. Então, assim, cresceu muito, muito mais a questão do garimpo dentro dos territórios, né? Os parentes Munduruku têm uma parte do território que é muito sagrado para eles, e esse lugar está sendo invadido pelos garimpeiros. Os garimpeiros já estão chegando, contaminando os nossos rios, né? Porque o nosso rio Tapajós, ele já está totalmente contaminado pela questão do etilmercúrio, que é proveniente da ação garimpeira, né? Eles tem projeto de fazer uma ferrovia que vai sair do Mato Grosso do Sul, que vai até o Pará para facilitar o escoamento da soja, né? Lá em Santarém, o Porto da Cagil é um dos maiores portos da América Latina de exportação de soja, né? O maior porto de fluxo de exportação de soja. Então, você já imagina, se na frente da cidade é um estacionamento de balsas carregadas com soja, que sobe e desce o rio todos os dias. E eles subirem e descerem esse rio, eles estão contaminando os rios. Então, é frequente a gente ver morto na beira da praia. O rio está mudando de cor, porque o meu avô ele sempre fala que o rio está mudando de cor, a forma, cada ano está mais quente. Então, toda essa questão de quem está no poder, né? E essa ganância e essa querer destruir a nossa floresta e tudo mais está causando problemas tanto para quem vive dentro dos territórios, para quem depende diretamente da floresta, e também para quem está na cidade, porque
Todos nós precisamos de ar para respirar, todos nós precisamos nos alimentar e todos nós precisamos beber água. E tudo isso vem da floresta, né? E as pessoas separaram, elas acham que elas não são parte da floresta, não são parte do rio. E nós somos tudo uma coisa só. Nós somos a floresta, nós somos a água, nós somos os rios. E se a gente não cuida deles e preserva eles para eles estarem vivos, nós também estamos nos matando. Obrigada, Priscila. Vou passar rapidinho para o Taquari, então, que a gente está com o tempo apertado. Pronto. São inúmeros desafios para nós, povos indígenas, né? Ela já falou muito aí, a parente Priscila já falou, a Daniela, né? Mas nós, povos indígenas, sempre iremos continuar na resistência, na luta e na resistência. Só para lembrar, nesse contexto que a gente está vivendo na atualidade, né, do governo Bolsonaro, né, desde que esse governo entrou, né, muitos, né, das pessoas que eu tenho dialogado, não indígenas, se abateram, esmoreceram, começaram a perguntar, e agora? Né, esses reacionaram no poder, né, e assim, eu vi aquilo ali com muita assim, desconfiança, como assim? Né? Nós, povos indígenas, somos diferentes. Né? Nós, povos indígenas, os nossos irmãos, né, morreram, né, muitos deles por conta das guerras ditas justas. Nossos irmãos morreram pela escravidão, né, morreram, né, pelo genocídio, né, mais diverso, pelas políticas indigenistas, né, pela ditadura militar, mas nada disso nos tirou, né, a força de lutar, a coragem, né, para levantar a cada dia e encarar os nossos desafios. Né. Então, se tudo isso que a gente já enfrentou, nada disso não esmoreceu a nossa luta, não vai ser Bolsonaro que vai, né, que vai nos intimidar e vai impedir que a gente continue, né, a nossa luta. Né. Então, são muitos desafios. Né. E para terminar, eu queria responder a Dani, né, que ela falou umas coisas que eu, de certa maneira, penso diferente e queria dialogar com ela melhor sobre isso. Né. Ela estava falando sobre a questão da boa prática jornalística. Né. Boa prática jornalística. Eu não sei se há um código de ética do jornalista, eu não sei, porque eu não tenho conhecimento dessa área, né? Mas Dani, aqui eu tive um fato aqui, né? Só para a gente exemplificar isso que eu estou falando, né? No caso do repórter, né, José Raimundo, que é considerado, né, uma pessoa, né, conhecida e as pessoas têm ele como um bom jornalista, ele fez uma matéria extremamente ruim contra os Pataxó, fez uma matéria, né, que botava a identidade, né, dos Pataxó em desconfiança, né, colocava os Pataxó como invasor de terra, né, e não colocava em momento algum que nosso direito é um direito constitucional, né, e que nós, Pataxó, estamos naquele território, né, muito antes de todas essas pessoas que estão contestando. Né. Então, assim, para mim, Dani, não significa de ser um bom ou um mau jornalista. Né. Tem questões que sobrepõem tudo isso. Né. A questão, né, de uma pessoa que está acima desse jornalista, que comanda a redação e que impõe, né, a sua força, o seu poder, né, o dono do jornal, né, que tem também suas posições políticas e ideológicas e quer que aquele assunto seja pautado, e ele tem já a sua posição frente àquilo. Né, eu acho que o jornalista não tem tanto poder assim quanto você supõe que tenha. Né. Eu acredito que possa, sim, né, a gente possa ter uma meta de seguir padrões éticos, né, padrões de morais, né, mas é uma encruzilhada enorme, né? Não é tão simples assim, né? Mas é isso, né? Eu agradeço, né, imensamente por estar nesse debate, de vocês abrir esse espaço para que a gente possa dialogar. Nós, povos indígenas, nós
né, da juventude indígena, agora que temos a oportunidade de adentrar a universidade, né? A minha mãe é uma índia que não sabe ler, não sabe escrever, não frequentou as escolas, nem tampouco a universidade. Meu pai também, meu avô também. Então, eu sou de uma geração que não conhece a academia e nem conhece a escola, né? E minha geração está tendo a oportunidade de adentrar nesses espaços que não está preparado para receber os povos indígenas. Então, é um lugar também muito desafiador, né? Mas entendemos também, né, que é necessário para nós, povos indígenas, né? Antes, os indígenas achavam que deveriam ir para a universidade para formar os seus professores, né, para dar aula nas suas escolas. Depois percebeu assim, não, a gente precisa também formar os nossos advogados, os nossos antropólogos. Depois, não, a gente precisa também formar os nossos médicos. E agora é mais do que necessário de que a gente possa formar também os nossos jornalistas, né, para que tenham, né, lá nas aldeias pessoas formadas que possam estar dialogando com as pessoas da cidade, né, para que aí a gente consiga construir uma rede de apoio, né, de direitos humanos, né, das causas humanitárias de modo geral, né. Então eu vislumbro isso, né, um futuro, né, nesse sentido, né. A nossa formação como né, nosso certificado de formação como algo de luta, né, um instrumento de luta, né, na luta contra as opressão, na luta contra, né, os dominadores, né. Eu acho que é isso. Agradeço a você e a todos aqueles que organizaram esse debate, né. Espero que vocês continuem com isso, né, e toda vez que quiser programar, né, alguma mesa com a temática indígena, a gente está disposto, estou aqui, né, me colocando à disposição para contribuir naquilo que for preciso. E muito obrigado. Viu? Obrigada, Taquari. A gente que agradece aí a sua presença da Priscila. É uma honra para a gente ter vocês aqui debatendo com a gente também. E ter vocês também, né? No caso, você, na nossa universidade. Acho incrível, assim. Dani, agora eu vou passar a batata quente para você, né? Depois da provocação do Taquari. Mas é ótimo, eu acho que é um debate super importante. Eu vou deixar ele por último, que eu queria apontar uma coisa em relação ao que a Júlia falou e ao que você comentou, Suê, também da conjuntura. Tentar ser breve. Júlia falou do leilão da resistência, né? Eu acho muito importante trazer esse exemplo do Mato Grosso do Sul para pontuar que muitas vezes também isso que a gente está falando dessa estigmatização dos indígenas não assume a mesma forma, né? Se lá no Nordeste, com os Tupinambá, no sul da Bahia, vai se falar que são bárbaros, são selvagens, etc., tem uma colega também, jornalista antropóloga, Tatiane Klein, que vai olhar as matérias no Mato Grosso do Sul e falar que frequentemente os Tupinambá aparecem, os Guarani Kaiowá aparecem como vítimas, sem agência, pessoas que estão ali submetidas a toda forma de violação e são caracterizados na imprensa de forma muito negativa também, mas por uma outra chave. Então, isso também para a gente pensar que tem muitos modos de estigmatizar e colocar os indígenas num lugar que não é de sujeito, né? Não é sempre como bárbaro, como o novo canibal. Às vezes é colocando como alguém completamente despossuído, incapaz de lidar com o seu destino. E a gente sabe que os Guarani Kaiowá não são. Eles estão retomando seu território desde os anos 70 e 80 com muita força e com muita coragem, né? Então, acho que isso é importante demarcar. Isso em relação à conjuntura atual, acho que, enfim, já falei um pouquinho disso, mas queria pontuar uma coisa, né, já que a gente está falando de jornalismo, de informação, etc. A gente vive um governo em que não se pode confiar em dados oficiais. Eu acho que isso é muito importante para trazer aqui para o debate entre os jornalistas. A Covid é um exemplo. A gente vive a subnotificação dos casos. Os dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, como a Priscila também, né, tocou nesse ponto, não são confiáveis, eles são subnotificados. E aí eu vejo com muito bons olhos que alguns veículos tenham começado a trabalhar com os dados da PIB, com os dados e aliados, etc. Então, os dados que são trazidos pelo movimento indígena como fontes legítimas. Se a gente tem um governo no qual a gente não pode confiar e cujos dados são corrompidos, os dados que indígenas e aliados trazem para a mesa são uma fonte estratégica para os jornalistas nesse momento, na minha opinião. Então, acho que falar também dessa batalha de apagamento dos dados e das informações é algo muito central. E aí, dialogando agora com o Taquari, eu
acho que a gente não tem necessariamente uma divergência, porque, assim, esse fundo do racismo e esse fundo do comprometimento ideológico e da forma como está estruturado o sistema de comunicação no Brasil, né, com as concessões públicas que não são objeto de nenhum tipo, né, de controle, com jornais também que não sofrem nenhuma responsabilização e com aquilo que a gente sabe, né, que esses veículos têm comprometimento de fato, assim, material, mas eu acho, Taquari, a gente tem que ser também tático às vezes, e apontar para eles que eles são tecnicamente ruins é tático no debate. Eu não estou falando de comprometimento de padrões éticos ou morais, estou falando da qualidade daquilo que a gente aprende na escola de jornalismo mesmo, assim. Eles falam que a gente, eu quero dizer, esse campo, né, os indígenas, os aliados da esquerda produz textos que são ideologizados ou que carecem de qualidade técnica, e eu quero devolver e falar, não, peraí, os textos de vocês são ideologizados e carecem de qualidade técnica. Porque eu acho que se o jornalista, ele está no veículo, é claro que ele está submetido, né, a uma estrutura de uma redação. Mas se a gente também coloca essa estrutura como, em última instância, aquilo que determina tudo, eu acho, na minha perspectiva, que a gente está tirando a responsabilidade individual que cada jornalista tem. Que Mariana Sanches, autora da época, nunca tenha sido responsabilizada pela matéria que ela assinou. Assim, eu sei como funciona uma redação, mas no limite ela não pediu demissão, ela continuou no veículo e hoje ela está na BBC como correspondente internacional. Então, assim, trazer a responsabilidade também dos jornalistas que compactuam com práticas dos veículos dos quais eles trabalham, e eu sei que os jornalistas são trabalhadores também, mas existem certos limites, né, que não deveriam ser cruzados e estão cruzados todos os dias. Então, assim, eu acho que eu não vejo tanta divergência aqui, mas eu vejo lentes diferentes e eu acho que a gente também tem que ser tático para devolver, às vezes, para eles com a mesma moeda que eles também trazem para a gente falar, meu amigo, você não pode apresentar uma matéria aqui que tenha 7 fontes, 3 delas têm fazenda dentro do território Tupinambá, e apresentar isso como uma matéria como se ela fosse bem feita, ela carece de qualidade técnica. E eu vou terminar com uma imagem, assim, essa matéria da Veja, eu acho, era da Veja da época, agora eu confundo um pouco as duas às vezes, mas ela tinha uma foto de uma pretensa propriedade do Armínio Fraga, do Banco Central, dentro do território Tupinambá, com um arco-íris em cima. Assim, que linda essa área linda desse hotel maravilhoso que ele tinha, que foi tomada por esses bárbaros Tupinambá. Gente, um arco-íris foi um pouco de apelação, né, eu acho, assim. Então, eu queria terminar com isso, agradecer de novo muito, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E a gente fica à disposição para seguir conversando, imagino. Obrigada. Obrigada, Dani. Queria agradecer de novo, então, aqui Priscila, Taquari, Dani, Felipe, que já foi, né? E a todas as alunas que estão aqui na sala com a gente, pela presença de vocês. Mariana, quer